Para que a gente possa projetar a nossa planta de paginação de piso, a gente precisa ter aqui delimitado o espaço de trabalho. Então, nós vamos fazer aqui ela na lateral da nossa planta baixa, tá? E vamos puxar linhas auxiliares aqui desse mesmo projeto que já está desenhado para que a gente consiga delimitar o espaço da paginação. As alturas de referência da margem elas vão ser as mesmas da planta baixa. Então a gente vai puxar as linhas auxiliares, tá? Bem suaves aqui. A gente vai pegar como referência a linha de margem, vai conferir as linhas dos alinhamentos aqui da planta baixa, tá? Tudo ok. E a gente vai utilizar uma linha bem suave para fazer com o auxílio aqui das dimensões que já foram executadas. Então, se vocês tiverem aí uma lapiseira 03, o ideal é que vocês utilizem esses alinhamentos bem suavemente, tá? Partindo de um ponto aqui, ó, porque depois a gente apaga esses excessos. Então, eu já tenho algumas definições aqui realizadas e a gente vai reproduzir a dimensão interna, tá? Então, a gente vai pegar aqui essa dimensão total do ambiente. Eu vou traçá-la aqui através de linhas auxiliares, não preciso ficar marcando toda hora as dimensões e aqui conferindo. Então, a gente consegue ir desenhando dessa forma para economizar tempo. Então, essas linhas horizontais aqui, a gente já puxa através da referência da planta baixa que está na lateral dela, tá? Então, através dessa linha aqui eu já puxei as linhas auxiliares. Elas estão bem suaves aqui, porque depois eu vou dar reforço nessas linhas, então a gente reforça elas com a espessura correta quando a gente for tendo um nível de acabamento maior da nossa representação gráfica. Eu vou definir aqui um afastamento da minha planta que já está executada de 1,5 m, e a partir desse 1,5 m eu começo a traçar as linhas aqui de parede. Vou traçar a espessura de parede aqui já de 15 centímetros. Então a gente começa a definir as linhas verticais. Vou utilizar aqui a referência da parede e a gente vai deslizando aqui, demarcar uma linha auxiliar vertical. Já posso apagar aqui alguns excessos, tá? Umas linhas em excesso, então a gente apaga, como ela está bem suave aqui, a gente consegue apagar ela com perfeição. A gente tem alguns encontros de linha, então pego a parte mais fina aqui da borracha para que a gente faça essa correção também. E aí depois a gente vai reforçando esses alinhamentos aqui dentro da espessura correta para que o desenho ele fique organizado. O meu banheiro, o meu modelo de banheiro, ele tem 2,75 m de comprimento. Então vou pegar ele aqui do ponto inicial e vou definir 50, 60, 70, 2,75. Vai ficar aqui mais ou menos nessa marcação. E aqui eu uso mais 15 centímetros de espessura de parede, né? Então eu defino esses pontos. E aqui nós vamos novamente, através do par de esquadros, pegando a linha de referência, tá? Então eu posso pegar essa mesma linha de referência, ou eu posso pegar a linha da margem aqui, então eu vou apoiar esse esquadro 45 graus aqui sobre o outro par de esquadros, vou alinhar ele certinho aqui, ó, na minha margem, que está correta, tá? E vou criar linhas paralelas a essa margem, que automaticamente essas linhas vão estar corretas. Então eu só preciso deslizando aqui, ó, o esquadro, fazer essa marcação. Vou apagar os excessos de linha e depois a gente reforça tudo. Esse cruzamento de linha também a gente apaga.
tiverem aí a lapiseira 09, tá? Para fazer essas marcações de parede. A gente tem que ter uma espessura aqui mais forte. Por enquanto vamos reforçar só a parte interna, tá? Depois a gente reforça a parede externa quando a gente finalizar as representações internas. E aí a gente vai deixar, se tiver alguma continuidade de parede, por exemplo, a gente vai fazer aqui, ó, reforçando essas linhas de continuidade aqui que a gente definiu. O que vocês já viram que a gente tem que ter numa planta de paginação de piso? A gente vai ter que ter definido aqui a soleira e o peitoril, tá? A gente tem esquadria aqui, então a gente tem uma janela na parede, a gente tem uma porta. Essa porta vai ter uma soleira e aqui a gente tem um peitoril. A gente sabe que o peitoril ele ultrapassa ali uns centímetros mais ou menos da espessura da parede. A gente tem que ter a representação fiel disso aqui. Então a gente vai ter essa definição desses materiais. A gente precisa definir qual tipo de assentamento a gente está utilizando, qual tipo de piso a gente vai utilizar aqui para esse local, para esse ambiente, tá? Se eu vou utilizar um piso cerâmico, se eu vou utilizar um piso porcelanato, qual a dimensão desse piso, qual a marca e o modelo desse piso, certo? Então eu vou definir aqui, como eu tenho um banheiro que tem 1,20 m de largura, tá? Lembra lá na planta baixa, 1,20 m. Então, qual seria a melhor definição das dimensões de piso aqui para mim? Então, fica mais fácil se eu trabalhar com piso de 60 por 60, porque como minha largura de banheiro ela já tem 1,20 m, eu consigo utilizar dois pisos aqui sem ter que ficar com muito recorte, tá? Então, eu diminuo a área de recorte. Então, eu vou utilizar a dimensão de piso através das dimensões gerais que eu tenho do meu ambiente. E aí eu vou ver o que é que eu posso... como é que eu posso trabalhar essas dimensões de revestimento com a finalidade de ter o menor retrabalho aí para ter recorte, perda de material, tempo de mão de obra, né? Então a gente tem que maximizar isso tudo. E aí eu vou definir soleira, peitoril. O meu piso aqui, eu já vou desenhar ele na dimensão correta. Se eu estou definindo um piso de 60 por 60, eu tenho que desenhar aqui o ponto inicial de assentamento do meu piso. Então eu vou definir onde é que eu começo a primeira pedra, onde é que ela vai ser essa inclinação do meu revestimento, e vou definir também a dimensão correta dele aqui. Então, como se a gente fosse achurar esse piso já dentro da definição de dimensão de 60 por 60. Outra coisa que a gente vai definir são pontos de esgoto no piso, né? Se houver algum detalhe, nome do ambiente, área desse ambiente, mas vamos lá na prática para a gente ver cada elemento aqui de forma individual. Eu vou definir primeiro a minha soleira aqui, então eu tenho uma boneca aqui, que é aquele afastamento da porta, né? Para o início da parede aqui, de 10 centímetros. Eu tenho uma boneca, se vocês forem na planta baixa de vocês, a planta baixa de vocês, se eu não me engano, ela tem 5 centímetros de boneca, né? Então a gente precisa definir. Eu tenho uma boneca de 10 centímetros, eu vou marcar aqui os 10 centímetros, e eu tenho uma largura de porta no meu exemplo de 60 centímetros. Vocês vão sempre adaptando ao exemplo de vocês. Tentei pegar o mais próximo possível, mas o meu tem algumas diferenças, tá? Então vou marcar aqui os 60 centímetros e vou definir agora qual seria essa área de soleira. Então eu já tenho aqui o meu espaço da soleira, agora eu vou definir o meu peitoril. A minha janela eu posso pegar tanto o alinhamento que eu já tenho aqui do desenho anterior e através de linha auxiliar eu faço essa marcação, ou eu posso ir lá na minha definição de esquadria, eu tenho uma janela de 60 centímetros, olha a cota aqui. Então eu vou marcar esses 60, tá? Então eu tenho esses dois métodos. Se você pega a linha auxiliar, você consegue acelerar o teu processo de produção do desenho, né? Mas eu tenho 60, vou marcar aqui. Então o que é que isso quer dizer? Que essa parede aqui, ela está se encontrando aqui por conta da esquadria, né? Eu tenho a divisória da esquadria e eu tenho
o ponto inicial e o ponto final dessa esquadria. Eu não preciso desenhar essa esquadria dentro do meu espaço de peitoril, tá, gente? O que a gente vai definir aqui é depois qual é o material desse peitoril. Eu posso achurar isso aqui também, né? Então eu posso achurar minha soleira, achurar o meu peitoril, para que a gente tenha um esclarecimento maior de que são elementos diferentes da nossa alvenaria. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, eu crio uma achura. Essa minha achura ela vai ter linhas aqui de 45 graus, tá? Então eu posso aqui, ó, criar essas linhas de marcação para que a gente tenha uma diferenciação aqui do elemento. Então eu defino aqui uma achura para a minha soleira, vou definir aqui uma achura de peitoril também, eu faço a mesma coisa. Vou dar uma acelerada aí para a gente não ficar perdendo tempo com repetições. Outro elemento que a gente vai definir em seguida, tá? Já achurei aqui o meu revestimento de soleira e peitoril. O próximo passo é a gente definir qual é o ponto de esgoto
Então eu tenho primeiro a minha primeira parte do assentamento, eu já tenho as minhas representações aqui das dimensões corretas de piso e vou criar aqui a marcação do ponto de assentamento, tá? O ponto inicial do meu assentamento. Então eu vou criar aqui uma seta dizendo que esse ponto inicial ele vai ser aqui, tá? Então, pessoal, vocês vão criar, na verdade, um modelo de vocês, indicativo. Esse modelo ele pode ser o mais simples possível, tá? Para a gente não ficar complicando aqui os tipos de representação. Então, eu vou criar só uma seta representando qual é a dimensão aqui do meu assentamento. Se eu estou assentando ele nesse ponto inicial e eu tenho as minhas pedras que devem ter uma inclinação correta, logicamente, o assentamento desse piso, a inclinação virá aqui já para o meu ralo, a minha caixa de ralo sifonado, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado também de inclinação. Esse outro assentamento eu vou definir, eu poderia ter várias formas para trabalhar esse assentamento. Tá? Eu posso dar continuidade a essas dimensões aqui de piso, partindo desse ponto aqui e ter o meu recorte de parede nessa lateral. Eu posso partir desse ponto inicial aqui e ter o meu recorte de piso no filete também. Tá? Então a gente precisa definir se eu quero dar continuidade ao piso, se eu quero ter um novo ponto inicial de assentamento. Eu vou definir aqui como um novo assentamento para que a gente consiga absorver melhor, né, o conteúdo da atividade. Então, eu vou traçar também aqui as minhas setas indicativas de assentamento. Vou fazer aqui uma seta a grosso modo, tá? Só para vocês entenderem, a gente puder acelerar a atividade. Se vocês quiserem fazer com a régua, tranquilo também. Então a gente tem dois pontos de assentamento. Um ponto onde a gente está iniciando nessa quina de parede, e outro que a gente está iniciando na quina oposta. E aqui, se eu começo a definir que esse é o ponto inicial de assentamento de piso, eu tenho que partir os meus 60 centímetros a partir desse ponto inicial, né? Então eu vou marcar 60 centímetros aqui na horizontal e vou marcar 60 centímetros na vertical. O que seria isso? A minha primeira pedra de piso, ela vai ter esse desenho, tá? Ela vai ter esse desenho aqui, partindo desse ponto inicial. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Complementar. Eu fiz só a primeira para vocês entenderem a questão da atividade, qual é a lógica. E aí, em alguns exemplos, vocês vão ver de paginação de piso que a pessoa achura a primeira pedra, pode definir assim. Eu prefiro e o padrão ele trabalha com essas setas indicando assentamento, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui a esse desenho, essa achura, com essa dimensão. E, logicamente, eu vou ter um recorte nessa parede e um recorte nesse filete. Esse recorte da parede ele já vem aqui anterior ao ralo. Então, mesmo que a planta seja de paginação de piso, a gente tem que ter um formato do piso aqui demarcado, mas essas linhas de piso, tá? As achuras de piso, elas são achuras mais suaves. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar daí através da qualidade de vídeo, mas a gente tem definido aqui as peças, todas as dimensões da pedra. Isso aqui me diz o quê? Eu já defini os pontos de esgoto, então quando o pessoal de execução for assentar essa pedra, ele tem que ter aqui o recorte do vaso a ser assentado, né? Então tem que ter o recorte da tubulação, ele vai ter o recorte aqui também do ralo sifonado, ele já tem um recorte aqui e a gente depois vai cotar essa largura
ralo linear, tá? Então, quando a execução ela pega essa planta para fazer essa definição aqui que a gente já está demarcando, eles vão ter um conhecimento maior para que eles consigam executar da melhor forma possível a construção e de uma forma mais planejada, né? Então a intenção seria essa. A gente dá continuidade aqui, mesmo na planta de piso, a gente tem que informar qual a área, qual o nome do ambiente, tá? Se existe o nível, eu vou representar esse nível aqui também. Se eu estou utilizando algum elemento desse detalhado lá para frente, eu tenho que especificar onde é que eu tenho um detalhe. Por exemplo, eu tenho esse filete do box aqui, que eu quero detalhar esse filete em uma outra prancha. Eu tenho que marcar que eu tenho esse detalhe aqui e definir qual é o nome, tá? O nome ou o número que eu estou definindo de detalhamento aqui para esse elemento, certo? Então, se vocês tiverem algum elemento a ser detalhado aqui no piso, vocês precisam marcar isso. A gente vai cotar esses pontos de esgoto e fazer essa definição e informar também quais são as vistas que a gente vai ter mais para frente, né? A gente criou 4 vistas, as 4 laterais de parede, a gente vai criar a vista, né? A vista A, vista B, vista C, vista D. E a gente precisa ter isso definido também. Então, vamos acrescentar essas novas informações. Então, por partes, né? Vamos cotar esses pontos de esgoto aqui para ver qual o espaço aqui vai ficar restante e a gente consiga acrescentar aquelas outras informações da melhor maneira, sem confundir a nossa representação gráfica. Então, eu preciso criar uma cota da largura desse ralo linear, eu preciso criar uma cota de altura e comprimento, né? Então, eu preciso ter aqui as duas dimensões para que eu encontre esse ponto central aqui do meu ralo, da minha caixa sifonada, e eu tenho esse ponto de esgoto também, da mesma forma a gente tem que encontrar. O ideal é que a gente tenha linhas de cotas externas à nossa representação, né? Em alguns casos a gente não vai conseguir sempre ter essas linhas externas, a gente tem que acrescentar linhas internas. Mas vamos começar aqui com os comprimentos desses pontos em forma de linha externa. Então eu vou definir um afastamento aqui da minha parede, né, para criar essa linha de cota aqui. Vou traçar ela em função desses 2 pontos, né? Então eu posso ter essas marcações aqui. E aqui eu vou definir uma cota da parede para o meu ponto de esgoto e uma cota da parede lateral direita até o meu ponto do ralo do banheiro, né? A gente sabe que da parede até o ponto a gente definiu 1,35 m e da parede direita para a minha caixa sifonada aqui 1,07 m, tá? Então, no meu projeto, lembrando sempre de adaptar o projeto de vocês, eu estou criando aqui uma referência para que vocês possam ir seguindo esses passos e trabalhar da melhor forma e entender melhor através da prática, né? Então, a linha de cota a gente sabe que tem a linha de cota com os números, a gente tem as linhas de chamada e a gente tem as linhas de interrupção de cota. A gente cria aqui o mesmo sistema. Então, eu já cotei esses 2 comprimentos. O que é que eu preciso aqui? Eu preciso cotar quais são esses afastamentos da parede para baixo, né? Desses 2 pontos e qual a largura desse ralo linear que vai estar encostado na parede. Então, eu vou criar cotas agora aqui. Nesse caso, eu vou criar cotas internas dos meus elementos, se eu utilizar alguma forma que não comprometa a minha visualização gráfica. Então a gente tem aqui, se eu puxar cotas externas, elas podem acabar confundindo, né, a dimensão. Então eu vou pegar aqui elementos próximos
e vou trabalhar em cima disso. O que é que eu posso fazer? Eu posso definir, se eu estivesse utilizando um software, por exemplo, uma cor de cota, de linha de cota, diferente da minha cor de representação de piso. Isso aí já iria representar de uma forma melhor, né, mais clara, que são elementos diferentes. Mas como a gente está fazendo à mão, a gente vai definir aqui uma cota, né? Linha de cota também suave. Eu vou pegar essa cota do eixo de assentamento. Lembram que a gente fez um eixo aqui com 35 centímetros? Então eu tenho aqui essa linha de cota, vou dar uma reforçadinha nela que ficou meio apagada. E essa dimensão aqui, ó, tem a linha de interrupção também, né? Aqui eu vou utilizar 35 centímetros, então eu vou botar vírgula 35. E eu preciso ter também uma cota para essa caixa sifonada. Então essa caixa sifonada, vocês lembram que ela está a 15 centímetros da parede. Eu vou criar uma linha de cota aqui também do eixo dela, né? Sempre do eixo. Vou criar minha linha de interrupção. E vou definir aqui um afastamento de 15 centímetros. Então a gente vai especificar aqui, vírgula, né? Vírgula 15. O próximo elemento que a gente tem que especificar é a largura desse ralo seco, ralo linear. Ele vai ter uma largura aqui de 5 centímetros, então eu posso puxar também aqui, ó, uma cota externa, já que esse elemento de ralo está bem próximo à minha parede, né? Então, me permite trabalhar dessa forma. Eu poderia criar uma cota aqui dentro do meu desenho também. Já posso também reforçar essa linha de parede externa. Luz para que te quero. Aqui eu vou ter uma linha de cota. Essa linha de cota tem a interrupção. Sempre a 45 graus. E ela aqui vai ser de 5 centímetros. Então eu tenho aqui essa largura, eu vou definir uma distância de
A gente tem aqui, pessoal, vista A, vista B, vista C e vista D. A gente tem nome do ambiente, área e nível. A gente tem os elementos que compõem a parte representativa do piso, são os pontos de esgoto. A gente tem aqui a definição das marcações de início de assentamento de piso e a gente tem a definição dessas dimensões de cada piso com dimensões reais. Tá? Se o meu piso ele é 60 por 60, eu estou desenhando aqui esses quadrados dentro das dimensões corretas que eu tenho que representar. Isso vai trazer mais fidelidade à nossa representação gráfica e vai informar onde é que eu tenho os recortes de piso também. Só para a gente complementar aqui, a gente tem que definir que vai haver um detalhe desse filete de pedra, né? E a gente tem que especificar agora os materiais que vão ser utilizados nessa planta. Eu tenho um material de peitoril, um material de soleira, eu tenho o tipo de piso, né? A dimensão desse piso, a marca e o modelo. Eu tenho a especificação desse ralo aqui que eu tenho que definir também, se ele é um ralo linear de 5 por 91, mas ele tem uma marca, ele tem um modelo, tá? E a gente precisa especificar qual o material do filete também. Então, para a gente finalizar, a gente tem que agregar essas informações à nossa planta de paginação de piso. Vou englobar aqui um espaço do meu filete para mostrar que isso aqui está sendo representado como um detalhe, tá? Posso fazer isso aqui para não ficar uma informação que se confunda com o restante do desenho, linhas tracejadas e eu marco um quadrado, um retângulo aqui dentro desse espaço e depois puxo uma linha informativa me dizendo que ele é o detalhamento 01, 02 ou 03 a partir da sequência das outras plantas que a gente já desenvolveu, né? Então eu preciso criar aqui uma forma de representar que eu terei o detalhamento nesse elemento. Eu vou criar uma borda. Então, eu estou marcando que eu tenho esse elemento aqui. Então, gente, definimos aqui material da soleira, né? Soleira em mármore, bege Bahia polido. A dimensão dessa soleira, 60 por 15, ou eu posso definir a área total da minha soleira, né? E identificar aqui em área. Então, eu poderia dizer que ela tem uma área 0,08 metros quadrados, 0,06, enfim, o que desce aqui dentro do cálculo, tá? O detalhe a gente já especificou. Aqui nas laterais eu estou especificando qual material do peitoril, né? Então eu posso utilizar materiais diferentes também para soleira e peitoril. Eu posso utilizar aqui já utilizei a soleira em mármore, eu estou utilizando o peitoril em granito. Esse granito é o branco siena, polido. Tem uma pingadeira, que é aquele 1 centímetro, que a gente vai ter aqui de espaçamento da parede, tá? Então eu defino a dimensão dele, ou eu defino a área também para essa pedra. Eu tenho a minha indicação do porcelanato, tá? Então eu posso puxar aqui, ó, uma indicação de porcelanato em cepa, PO Fênix, Soft Off-White, 60 por 60. Esse porcelanato ele tem um acabamento natural, ele é retificado, ele tem um rejunte. Qual a espessura desse rejunte? Ela vai ser de 1 milímetro. Qual o tipo desse rejunte? Ele é um junta-plus da Eliane, cor palha, tá? Então eu defino tudo isso aqui. Eu posso definir aqui a pedra do filete também, como sendo um filete de boxe em mármore bege Bahia polido, que é o mesmo que eu vou utilizar para a minha soleira, né? Então eu vou criar uma harmonia aqui entre a soleira e o filete, vou utilizar a mesma pedra. Eu posso especificar isso aqui dentro desse espaço também. Eu posso, enfim, especificar qual é a marca, o modelo desse ralo linear aqui, né? Dentro de um espaço que couber aqui da minha representação gráfica. Enfim, vocês vão ter que definir todos os detalhes aqui, especificar, escrever, né? Com a caligrafia técnica, todos esses elementos que estão aqui. Eu só estou utilizando como um exemplo para vocês, tá? Então vocês acrescentem as outras informações também que houverem no exemplo de vocês. Feito isso, a gente finaliza a planta de paginação de piso e a gente agora vai criar uma planta de representação do forro, tá? A paginação de forro. Então a gente logo abaixo aqui, nesse espaço abaixo da nossa planta de piso, a gente vai criar a nossa planta de paginação de forro.
E esse detalhe 02 ele vai ser representado lá em outra folha, tá? Nós vamos criar agora a nossa planta de paginação de gesso, né? Nossa planta do forro desse banheiro. E por que a gente vai fazer isso nessa próxima etapa? Porque a gente precisa utilizar o espaço adequado da folha e a gente vai pegar o espaço onde tiver mais vazio aqui dentro de toda a representação dessa folha para que a gente vá inserir a legenda dos pontos de esgoto, tá? Então a gente desenhou a planta de paginação de piso, mas para a gente finalizar a gente precisa criar uma legenda para informar cada ralo daquele, o tipo de ralo que é, o ponto de esgoto do vaso sanitário, como é essa caixa sifonada, como é que é essa grelha da caixa sifonada, por exemplo, né? Então a gente precisa ter uma legenda daquelas representações gráficas que a gente fez, mas a gente vai agora definir o forro para que a gente consiga depois elaborar essa legenda num espaço mais vazio da nossa folha. Para definir essa planta de forro, né? A nossa paginação de forro, a gente pode pegar as referências tanto dessa planta lateral que vocês vão ter feito, essa planta aqui é de pontos e layout, e essa planta acima aqui é a planta que a gente acabou de construir, que é a planta de paginação de piso. Então a gente pode pegar aqui com linhas auxiliares também e definir essas dimensões, traçar essas dimensões na forma das linhas verticais, e das linhas horizontais a gente pega essa outra referência. Então a gente consegue representar novamente, a gente vai precisar representar toda a dimensão do nosso espaço, né? As nossas paredes, a largura de parede e as dimensões internas. A gente vai precisar especificar isso aí, a gente já pode pegar aqui como linhas auxiliares, assim que a gente elabora as etapas de representação, né? Então eu pego aqui essa referência e vou traçar. A gente especifica aqui para ver se está certinho. E pode traçar aqui essas linhas auxiliares bem suavemente. E apagar o excesso depois, né? De forma posterior. Eu vou fazer isso aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo para a gente não perder muito tempo. Mas vou fazer isso aqui, dar essa continuidade aqui com esses elementos. Né? E vou pegar as referências lá de cima também, para que eu consiga traçar isso aqui, né? Então a gente pega aqui essas referências das dimensões, ó, eu estou alinhando ele a essa parede aqui. A gente tem uma limitação aí da tela, mas eu estou pegando essa referência aqui, dessa dimensão, e aqui eu só vou rebater através de linha auxiliar aqui na parte inferior. Já vou definir a largura da parede, pegando essa próxima linha aqui de representação. Então, eu vou dando sequência, tá? E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou formar o espaço interno. Não preciso representar soleira, não preciso representar peitoril. A gente vai trabalhar com forro. Então, a gente não vai estar visualizando as portas e janelas. Bom, a gente puxa as linhas auxiliares aqui. A gente pode apagar os excessos também. Então, a gente vai definir aqui o que é excesso. A gente vai apagar esse excesso e a gente vai reforçar as nossas linhas de parede, sem precisar representar a soleira e peitoril. Vocês vão definir a característica da planta de forro de vocês, certo? Eu posso ter uma tabica aqui representada em toda a extensão do meu banheiro. Eu posso ter uma sanca em uma das laterais, tá? Eu vou ter um rebaixo ou eu vou ter um corte dentro desse gesso, de acordo com a definição de vocês. Cada uma está livre para fazer a planta de paginação de gesso da forma que achar melhor, tá? Dentro dessa paginação, lá no final a gente vai ver como é que faz cada detalhe desses elementos, caso vocês utilizem elementos diferentes. Vocês podem tirar as dúvidas comigo também. Essa planta de gesso é um pouquinho mais simples, a depender do elemento que a gente vai especificar. Eu vou especificar aqui uma tabica dela de 5 centímetros. Então eu já tenho a minha área total, né? A gente criou aqui, eu já reforcei as paredes. E eu vou especificar aqui afastamentos de 5 centímetros em cada lateral de parede dessa aqui. E vou definir agora um retângulo interno, que vai ser a paginação da parte rebaixada do gesso, e vou deixar o afastamento, que vai ser a parte de representação dessa tabica. Então eu vou definir esses 5 centímetros em todas as laterais de parede.
né? Vou apoiar aqui, vou criar linhas paralelas à minha parede com meu par de esquadro. Essas linhas são mais finas do que a linha da parede. E se a gente precisar, a gente reforça, tá? Eu já marquei aqui que vai ser referente a todo esse processo de parede. E vou criar essa como se fosse uma borda interna, né? Eu tenho uma área que vai ser mais rebaixada porque ela é negativada e tem uma área que vai ter um nível diferente. Eu tenho aqui um afastamento de 5 centímetros, eu tenho toda a minha parte de forro, então eu posso achurar esse molde interno aqui dele e eu vou especificar agora qual tipo de iluminação eu estou utilizando. Eu não vou avaliar de acordo com o tipo de luminária que vocês estão utilizando, o nível de potência de lâmpada, porque tem gente que já finalizou a matéria de iluminação, tem gente que não, e a gente não pode adentrar. Mas a planta de gesso, ela precisa estar atrelada aos tipos de luminária, né? Vocês já viram isso, vocês sabem disso. Então eu posso especificar aqui, de acordo com a minha planta de layout, né? A gente vai trabalhar a planta de layout, a gente tem a planta baixa. Então, de acordo com essas informações, eu preciso definir aqui onde é que fica melhor a nossa referência de iluminação. Eu vou ter uma iluminação central, vai ficar aí próxima do tampo do vaso aqui, mais ou menos no centro da minha figura, da minha representação gráfica. E eu vou criar uma iluminação aqui só para vocês poderem ter uma margem maior de exemplo, tá? Então a gente cria um ponto focal aqui, a gente cria um spot, uma luz de embutir e a gente cria uma luz central. Eu não preciso que vocês especifiquem qual é o tipo de luminária porque a gente estaria adentrando em outra matéria, mas a ideia é que a gente avalie o nosso layout e a gente defina quais tipos de luminária, se vão existir mais de um, e aí a gente faça essa referência dentro da nossa planta de paginação de gesso. Então eu vou definir o ponto médio, eu posso medir o ponto médio aqui da minha imagem, eu posso traçar duas diagonais aqui também, se eu quiser, e aí o cruzamento dessas diagonais seria o meu ponto médio, né? Eu pego aqui as duas quinas de parede, por exemplo, tá? Então eu vou fazer essa marcação. Quando eu defino isso, ó, eu tenho aqui o meu ponto médio do meu banheiro. Aqui nesse ponto médio é o eixo onde eu vou utilizar uma luminária. Essa luminária podia ser de LED, uma placa LED embutida, enfim. Eu vou representar só que essa luminária existe aqui dentro do meu gesso. Por quê? Se ela é uma luminária de LED embutida, eu vou ter um recorte de gesso aqui para atender essa luminária, né? Então, uma coisa incide sobre a outra. Bom, gente, então eu defini aqui, no caso, a partir do ponto médio do meu ambiente, tracei aquelas diagonais onde eu mostrei para vocês e defini o meu recorte de gesso que vai ser necessário para que exista aqui um tipo de luminária embutida, né? Se ela está embutida, eu preciso ter um rasgo no meu gesso. Essa luminária ela pode ser uma placa de LED dentro das dimensões que eu especifiquei, né? Então eu vou procurar lá as dimensões normais ou as dimensões dentro de um determinado fabricante que eu queira especificar, tá? Essas placas podem ser 30 por 30, 60 por 60, tem de 12 por 12, estou falando só das quadradas. E aí eu defini aqui uma placa mais ou menos de 22 por 22, vou utilizar também aqui embutido no meu forro um ponto de luminária focal, tá? Então eu vou botar aqui um spotzinho embutido. Não preciso definir aqui, vocês não precisam também na atividade dizer qual é o tipo de luminária, porque aí a gente vai extrapolar um pouquinho a matéria, né? Mas elas estão conjugadas aqui ao gesso, então a gente precisa representar. Eu posso numerar também essas luminárias e depois criar uma legenda e definir quais são as tipologias dessas luminárias, mas enfim, a gente, na nossa atividade, vamos nos limitar a só especificar dentro da dimensão aproximada do tipo de luminária que a gente quer, identificar esses pontos de luz aqui. Então eu já identifiquei os pontos de luz, eu preciso cotar esses pontos de luz, né? Então a gente vai criar linhas de cota na horizontal e na vertical e a gente vai destacar aqui qual seria esses pontos de luz. Eu vou definir aqui uma linha de chamada para minha primeira luminária.
e para minha luminária aqui que está colocada no ponto médio. Vou definir aqui, vou traçar a linha de cota, né? Então vou criar um afastamento aqui para poder cotar. E aqui eu posso pegar referências, né? Eu vou pegar, a primeira referência vai ser da minha parede lateral esquerda até a minha luminária. Eu vou completar aqui, ó, utilizando as minhas linhas de interrupção depois. Mas eu tenho uma diferença aqui de 45 centímetros, a minha distância. Então, vou marcar aqui, vírgula 45, tá? Eu tenho aqui, da minha parede lateral direita para a minha luminária do meio, o ponto médio desse meu ambiente. Então, se eu tenho, no meu exemplo, 2,75 como sendo esse ponto médio, eu vou dividir essa cota geral e vou utilizar esse ponto médio. Para não botar 0,05 centímetros, eu vou dar uma aproximada aí e deixar ele mais ou menos dentro de um número aceitável. Então, aproximei ele aqui, ele seria, na real, 1,375 m. Aproximo ele e boto 1,38 m mais ou menos de afastamento, tá? 1,38 m. Então, eu consigo representar esses afastamentos para a luminária. Eu não preciso necessariamente ter essa linha de cota de uma luminária para outra, porque as minhas referências vão ser as paredes. Eu posso apagar essa linha aqui intermediária. Finalizo aqui as minhas representações. Melhorar aqui um pouquinho a nossa linha de chamada. As nossas linhas de cota já estão representadas. A gente precisa agora definir as linhas de encerramento, né? Aquelas a 45 graus. Então, a gente especifica aqui a linha do início da cota e a linha do fim dessa cota. Eu defini o comprimento em relação às paredes, tá? Eu preciso das paredes laterais, eu preciso representar agora essas dimensões aqui, que vão ser dessa parede superior, da parede inferior, como é que a gente vai conseguir locar isso aí. Então eu vou criar outras linhas de cota, né? Eu posso criar essas linhas de cota à direita ou à esquerda. Eu vou aproveitar que essa luminária está um pouquinho mais à esquerda e vou criar essas linhas de cota mais próximas dela. O meu outro elemento ele está no ponto médio, então eu posso criar uma linha de cota, a minha segunda linha de cota para representar essa outra luminária. Vou pegar os pontos aqui na linha de chamada, né? Então, sempre cotando o eixo da luminária, tá? Lembra que a gente calculou aquele eixo. Então eu pego aqui o ponto médio da minha luminária e traço. Agora eu vou pegar aqui a 45 graus, vou fazer um encerramento dessa minha linha de cota. Tem um pouquinho de excesso aqui, apago. E vou representar. Eu dei um afastamento aqui de 25 centímetros da parede. E aqui eu estou pegando o meu ponto médio, que vai dar 60 centímetros, né? Que eu tenho uma largura, no meu exemplo, de 1,20 m. Então, essa cota aqui, a parte mais externa, seria de 60 centímetros. E essa cota mais interna, a nossa primeira linha de cota, ela vai ser referente a 25 centímetros. Então, 0,25. Já cotei as minhas luminárias. O que eu preciso agora é definir nome e área do meu ambiente, né? Eu tenho aqui, lembra aquele WC? Eu vou definir ele aqui. Não vou centralizar porque eu já tenho essa luminária. Vou botar aqui um pouquinho mais para a direita. Então, vou criar aqui uma linha só de referência para que a gente consiga elaborar uma margem, um distanciamento correto, né? WC. Esse WC ele tem uma área que é 3,30 metros quadrados. Tá, então eu já tenho aqui as minhas definições internas de representação, eu já tenho a tabica aqui representada também, e eu vou achurar essa parte que vai ficar mais baixa, essa parte do rebaixo de gesso. Eu vou criar achuras aqui a 45 graus.
E eu posso achurar para ficar mais definido isso aqui, esse elemento. Então eu vou aqui dentro do afastamento com linhas bem suaves, criar algumas achuras. Quando eu tiver alguma informação, eu vou criar um intervalo entre essas achuras. Se eu tenho a informação do meu ponto de iluminação, eu vou definir aqui, ó, intervalo entre a achura e vou dar sequência aqui, depois desse elemento. Então eu posso demarcar essa área para que fique bem representado esse afastamento da tabica, tá? Então depois a gente pode definir que essa tabica ela vai ter um afastamento de 5 centímetros, ou eu posso criar aqui também, ó, na mesma linha, primeira linha de cota, eu posso criar uma linha de cota para esse elemento. Seria da parede até o meu recuo aqui da tabica. Então eu posso criar essa linha aqui, vou definir os 45 graus de encerramento. Vou puxar uma linha de chamada aqui, lembra? E vou marcar aqui meus 5 centímetros. 0,05 ou só 0,05. Tá? Então eu defino aqui esse afastamento. Eu vou finalizar essa achura e vou especificar qual o meu tipo de acabamento de forro. Se eu estou utilizando um gesso acartonado, se eu estou utilizando um outro elemento, qual seria o acabamento desse revestimento de gesso, por exemplo, se a gente estiver utilizando. Ele vai ser um acabamento com a pintura, essa pintura ela vai ter uma massa que vai receber ali naquele material, então o pormenor eu preciso definir. Dei uma adiantada aqui na achura, tá? Para a gente finalizar essa planta, a gente precisa especificar qual tipo de gesso. E eu já aproveito aqui e vou especificar a minha tabica, quanto seria esse afastamento e se ela seria do mesmo material desse gesso, né? Então a gente vai aproveitar alguns espaços aqui para poder fazer essas definições. Vou dar uma adiantada e mostrar a vocês o resultado. Esse vai ser o resultado final da nossa planta de paginação de gesso, né? Onde a gente vai cotar as dimensões de luminárias, onde a gente vai especificar aqui os rebaixos, especificar onde é que vão ter detalhes, né? A gente tem aqui a especificação do material também. Então eu tenho um forro de gesso acartonado. Esse forro ele vai receber, depois de feita a instalação do forro, uma massa, né? Que vai ser essa massa PVA. E aí depois ele vai receber uma pintura. Então eu preciso especificar qual vai ser o tipo de gesso, qual vai ser o tipo de material da massa, de regularizadora, e qual vai ser o tipo de pintura. Então eu boto pintura de esmalte, fosco, branco neve, sobre massa, tudo mais. Então eu especifico aqui na lateral. Eu posso especificar também essa tabica aqui sendo de gesso com 5 centímetros, e aí eu deixo ela como uma tabica geral aqui para o meu ambiente. Então ele já vai saber que todas as laterais de parede elas vão ter as tabicas de 5 centímetros. Né? Em outra folha a gente vai detalhar isso aí. A gente pode aqui, ó, dentro dessa representação da tabica, também criar aquela mesma representação de um retângulo tracejado para que a gente consiga especificar que isso aqui existe um detalhamento para ela, né? E depois a gente cria um detalhe 0,3. Então, eu tenho aqui uma representação de detalhe e eu posso aqui acrescentar informação que será o meu detalhe 0,3, 0,4, enfim, a depender da sequência que a gente esteja utilizando, tá? E a gente vai ter um aspecto geral de... Esse é o aspecto final da nossa folha, né? Nós temos 4 representações diferentes aqui dentro de uma folha só. A gente vai ter a planta baixa, a planta de pontos e layout que a gente fez em seguida. A gente tem aqui as nossas atividades de hoje, a planta de piso e a planta de gesso. Então, para a gente finalizar aqui a folha, né, de representação, a gente precisa numerar
cada desenho desse, então a gente vai ter 4 desenhos diferentes, a gente precisa numerar, criar essa sequência e numerar, representar o nome de cada desenho, né? E a escala que a gente utilizou, assim como preencher também o nosso carimbo.